Olá, povo de Deus, sábado 6 de abril de 2024, a oitava da Páscoa. A nossa leitura de hoje é a partir de Atos 4, 13, 21 e Marcos 16, 9 a 15. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples, sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizam um milagre claríssimo. E o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem e ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. A reação do tribunal deixa claro que seus membros não eram afeitos à convivência com a verdade. Ficam assombrados com a coragem e eloquência dos discípulos de Jesus, pois não sabiam explicar o poder que esses homens simples tinham. Normalmente, as pessoas da categoria deles baixam a cabeça, pedem perdão, aguardam pacientemente o castigo. Estes são atrevidos. De onde vem o atrevimento? A ousadia e a segurança dos apóstolos venceram os chefes dos judeus. Por outro lado, eles reconhecem que Jesus está presente e os inspira. Como enfrentar esses pobres homens? Ainda mais, como enfrentar o próprio Jesus? Sentem-se vencidos por Jesus. A presença do aleijado curado era outra dor de cabeça para os homens do tribunal. A presença dele mostra que uma força de Deus está presente. Contra essa força eles nada podem. Por esses motivos, os chefes de Israel nada podem fazer para impedir a marcha do evangelho, o caminho da palavra. Eles somente podem proibir e ameaçar. Ora, o contexto mostra claramente que a ameaça de nada serve. A proibição entra aqui apenas para dar a Pedro oportunidade de dizer que não vai respeitá-la. Trata-se de um artifício literário para salientar a total autonomia e liberdade dos apóstolos. Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Lucas certamente conhecia as narrativas sobre o filósofo Sócrates, que já tinha dito diante dos juízes que o condenaram à morte: prefiro obedecer aos deuses a obedecer a vocês. Os apóstolos transformam a acusação dirigida contra eles em acusação contra os seus acusadores. Quem desobedece a Deus são eles e não nós. Eles seguem perfeitamente o conselho de Jesus,
que dizia que quando eles fossem levados aos tribunais não precisariam se preparar para a defesa, pois o Espírito Santo os inspiraria. É de fato surpreendente a ousadia e a coragem com que aqueles rudes homens enfrentavam o tribunal. Os apóstolos estavam conscientes de que falar da morte e da ressurreição de Jesus era vontade de Deus, era um mandato divino. Por isso não era possível obedecer às autoridades judaicas. Não havia ordens nem ameaças capazes de os fazerem calar, porque a força irresistível de Deus estava com eles. Marcos 16, 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, nem quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que os tinham visto e ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. É de notório saber que o evangelho de Marcos verdadeiramente terminou no versículo 8, com as mulheres fugindo do sepulcro, tremendo e fora de si. E por puro medo nada disseram a ninguém. No nosso texto, hoje fica claro que alguém fez um apanhado do que dizem os outros evangelhos, embora seja acréscimo de retalhos tomados de outros escritos. Do Segundo Testamento, o trecho conserva o pensamento de Marcos, isto é, os discípulos devem continuar a ação de Jesus. É nítido também que os primeiros tiveram enormes dificuldades em crer que Jesus ressuscitou. O relato das mulheres e de outros discípulos que tinham passado pela experiência do ressuscitado não foi suficiente para libertar os apóstolos da dureza de coração. Foi preciso que igual experiência fosse real na vida do grupo dos 11, para que eles se transformassem em crentes de verdade. A ressurreição não é fruto de imaginação ingênua ou da sugestão coletiva dos discípulos. É um dom do Pai àquele que se fez obediente até a morte para salvar a humanidade. A fé na ressurreição é também um dom do Senhor aos discípulos. É na recepção deste dom que os discípulos vão entender que é preciso continuar a missão de Jesus para que a boa nova chegue até os confins da terra. Para nós hoje resta viver como verdadeiros crentes, ou seja, testemunhar a força da ressurreição em nossas palavras e atitudes. Os primeiros entenderam que não seria na base do bate-boca que convenceriam os outros que Cristo ressuscitou. Partiram para a missão. A palavra precisa chegar a todos, mas não basta. Deve vir acompanhada do testemunho de vida. A força da palavra é surpreendente e a capacidade de enculturação dos primeiros causa admiração até hoje. Precisamos voltar a Jesus antes do cristianismo, pois este agregou à proposta de Jesus
muitas coisas estranhas ao seu projeto original. Há um Jesus antes do cristianismo. Um beijo no seu coração.